Estados Unidos voltam atrás. País não vai mais apoiar a entrada do Brasil na OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Na América do Sul, foi escolhida a Argentina. Venezuela diz que não tem nada a ver com as manchas de óleo que estão poluindo as praias do Nordeste. O Ministério do Meio Ambiente brasileiro continua afirmando que o produto provavelmente tem origem naquele país. Forma inusitada de protesto. Prefeito de Las Margaritas, cidade mexicana, é arrastado por uma caminhonete pelas ruas. Associações de juízes e procuradores vão ao Supremo Tribunal Federal contra a lei de abuso de autoridade aprovada pelo Congresso. Santos vence o Palmeiras e já é o segundo colocado no Brasileirão. Seleção dá vexame em Singapura e empata com Senegal. Terceiro jogo seguido sem vitória. Começa agora RB Notícias, com Hermano Hennig e Camila Smith. Olá, boa noite. Boa noite. Os Estados Unidos voltam atrás e não mais vão apoiar a entrada do Brasil na Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Preferiu a Argentina. A agência Bloomberg publicou nesta quinta-feira uma reportagem em que afirma que o governo dos Estados Unidos desistiu de apoiar, por hora, a candidatura do Brasil à Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE. A reportagem se baseia em uma carta do secretário de Estado americano Mike Pompeo, enviada ao secretário-geral da organização, em que ele afirma que não quer discutir uma maior ampliação do clube de países mais ricos. Ele só apoia as candidaturas da Romênia e da Argentina. O governo americano confirmou que, no momento, priorizou Romênia e Argentina, mas reiterou, como já fez anteriormente, que depende que o Brasil também entre na OCDE. Em maio deste ano, os Estados Unidos havia declarado apoio à entrada do Brasil na OCDE, de acordo com uma publicação do Itamaraty em rede social, que foi compartilhada também pela Embaixada dos Estados Unidos em Brasília. O economista Marcelo Guedes está conosco aqui para conversar sobre essa história aí. E aí, Marcelo? Boa noite, Hermano. Boa noite, Camila. Boa noite a todos. Realmente foi uma notícia que não pegou tamanha de surpresa, porque a Argentina ela tinha sido inscrita primeiramente. Foi aventado em espaços lá na OCDE, que esse ano o presidente Macri, que passa por uma dificuldade eleitoral grande, a popularidade dele está baixa. Esse apoio agora na entrada deles na OCDE ajudaria a estimular a economia, aumentar sua popularidade e forçar com que a visão de Macri entre os seus eleitores pudesse ser melhorada. O Macri passou por uma eleição prévia aí e perdeu para o candidato da Cristina Kirchner. Então, você encara isso como uma ajuda? A Argentina estaria precisando mais do que a gente nesse momento aí? Olha, Hermano, sim. Observando nesse ponto, a Argentina seria bastante importante, mesmo porque a Argentina é um dos principais parceiros comerciais do Brasil. Quer dizer, é importante para o Brasil também essa história. Sim, sem sombra de dúvida. Nós tendo um parceiro comercial do tamanho da Argentina, vizinho, bem economicamente, rodando bem, com força e com um presidente da República aliado nosso, que fala a língua nossa como Jair Bolsonaro, realmente é bastante positivo. E isso não é tão ruim quanto parecia ser. Em março, o presidente Bolsonaro, quando esteve nos Estados Unidos, ficou marcado ficou emblematizado nessa visita esse apoio do Trump da entrada do Brasil na OCDE. A gente observa o quê? Que esse ponto relativo ele tem bastante relevância da Argentina ser escolhida e também não podemos deixar de dizer que não foi estipulado uma data fixa que o Brasil entraria. Isso parece ser um pouco a longo prazo, né? A longo prazo, de repente para o ano que vem, ou de repente numa próxima avaliação. Existem critérios políticos nessa escolha que são divididos entre Europa e Estados Unidos. Não é só os Estados Unidos que define. A Romênia foi o país indicado por lá, pelo outro lado do continente. Então as coisas continuam andando. O Bolsonaro já se posicionou hoje no jornal Estado de São Paulo, dizendo que
não ficou surpreso, mesmo porque isso fazia parte de uma expectativa ao longo do seu governo. Ele espera, sim, que isso ocorra. O Itamaraty, hoje, por nota do seu Norberto Moretti, secretário de Política Externa do Itamaraty, se posicionou que o Brasil continua firme e forte, querendo essa entrada. É importante, faz parte do crescimento de drivers político e econômico que o país busca, e assim está otimista que acontecerá. E o Marcelo, o Trump está com várias coisas na cabeça, além do impeachment lá, que ele está sendo acusado lá de receber favorecimento do exterior para preparar a candidatura para a reeleição, enfim. Mas ele tem aquela questão da China, tem mais coisas aí na cabeça para resolver. Né? Sim, amanhã tem uma previsão, o Donald Trump tem uma agenda com o vice-premier da China, estarão se encontrando em Washington para estarem discutindo finalmente a resolução do acordo comercial tão esperado entre China e Estados Unidos, que é uma novela que já vem se alastrando, já vem correndo há muitos meses. Existem vários embates, várias frentes de acordo que estão na pauta, que o mercado espera ansioso para amanhã. Nisso tem produtos de tecnologia, tem a parte cambial da China, tem as tarifas dos Estados Unidos, novas tarifas comerciais dos Estados Unidos entrarão agora em vigor. Isso tudo faz parte do conjunto de pauta, um mix de pautas muito importante que o mercado espera ansioso e, sem dúvida alguma, mais um tema. Pode ter reflexo aqui no Brasil também, no mercado de capitais. O mundo espera com uma certa ansiedade, né? Essa aproximação, essa reaproximação, sei lá, Estados Unidos e China. Irmão, sem dúvida alguma, a gente está falando das duas maiores economias do mundo, Estados Unidos e China, né? Hoje, só pelo fato, só para você ter uma ideia, o tamanho da importância que isso é visto, tá? Ontem, alguns jornais na China chegaram a noticiar que talvez a delegação chinesa que estaria chegando, que chegou já ontem em Washington, poderia retornar o mais rápido do que o esperado, que de repente esse acordo comercial não teria a eficácia que imaginavam. Isso já fez com que os índices futuros, Standard & Poor's, Dow Jones e outros caíssem fortemente no início dessa noite. Como é que uma notícia desse tipo, né, derruba a bolsa no mundo inteiro? Exatamente. Exatamente, você vê o efeito e a apreensão e o quanto o mercado está sensível a qualquer tipo de notícia, quanto é importante ter fundamento e ter cautela para poder mensurar e ter uma boa leitura disso. No decorrer da noite, a gente já teve informações que o Donald Trump estaria otimista com esse encontro e ele acredita que há possibilidade que aconteça um bom acordo comercial entre os dois países. Automaticamente, a coisa já começou a diminuir as perdas. O S&P 500, que funciona 24 horas, o índice futuro, já começou a amenizar suas perdas. A Europa abriu levemente em alta, com um resultado sem direção definida. E logo no início da manhã, o Trump encaminhou um Twitter, ele se comunica muito nessa rede social, encaminhou um Twitter, dizendo que está confirmado para amanhã o encontro com o vice-premier chinês, e onde eles possivelmente darão sequência e buscarão um acordo que possa ser bom para ambos os países. Isso fez com que as bolsas automaticamente após esse Twitter, tivessem ganhos elevados. Nova York, Wall Street chegou a posicionar ganho nas suas 3 bolsas, Dow Jones chegou a superar seus 200 pontos e Bovespa, que estava num campo negativo, meio sem viés de alta ou de baixa, também esboçou uma alta muito forte e foi muito positivo. E vamos esperar, então, uma notícia melhor ainda para amanhã. Pensando em Brasil, tenho uma dúvida. Pensando em Brasil, quais são as vantagens, economicamente falando, desse acordo para o país? Olha, quando a gente observa que o mundo está em paz, a gente começa a ter uma possibilidade, uma previsibilidade econômica generalizada. Porque, veja, a China cobrando tarifa comercial, a China tendo que pagar tarifas impostas pelo governo americano, melhor dizendo aqui. Aí a China vai lá, desvaloriza a moeda dela para não ter sensibilidade nela e acaba neutralizando essa atitude nos Estados Unidos. Isso o mundo inteiro começa a ver com apreensão, porque você foge de uma estabilidade e você perde um pouco da confiança de onde você pode estar chegando. Isso que é o que atrapalha, porque as empresas hoje, o mundo, embora você fale em China e Estados Unidos, mas está tudo muito interligado. As empresas, uma depende da outra. O Brasil, por exemplo, onde o Brasil entra respondendo sua questão, Camila, o Brasil é um grande fornecedor de commodities.
Se o Brasil hoje está bem posicionado numa relação comercial entre Estados Unidos e China, correndo, acontecendo, com previsibilidades positivas, a chance de a gente fazer, que somos grandes exportadores de minério, de petróleo, de produtos agrícolas, acontecerem, é bastante importante e traz bastante otimismo para o país, que é o que a gente tem como drive principal. Valeu, Marcelo. Muito obrigado, então, a você. Camila, vamos em frente, né? Vamos em frente. Olha só, 6 associações de juízes e procuradores questionaram no Supremo Tribunal Federal trechos da Lei de Abuso de Autoridade, aprovada pelo Congresso Nacional e sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro. A Lei de Abuso de Autoridade define as condutas de agentes públicos, como policiais, promotores e juízes, que poderão ser enquadradas como crime de abuso de autoridade. Críticos afirmam que a lei deve prejudicar o trabalho de investigadores e juízes no combate à corrupção, por conter alguns pontos considerados subjetivos e que poderão intimidar a atuação deles. Nesta quinta, representantes das associações divulgaram uma carta contrária à lei e explicaram as ações contra o texto no Supremo. As associações afirmam que diversos trechos do texto inviabilizam o trabalho de juízes e procuradores, reduzindo o poder de atuação dos órgãos e criminalizando investigações e atividade de magistrados. Na carta, as entidades reforçam que não são contrárias ao combate do abuso de autoridade, mas dizem que a lei aprovada incentiva a impunidade. A estatal petroleira venezuelana, a Petrobras deles lá, negou nesta quinta-feira sua responsabilidade nos derramamentos de petróleo realizados da costa do Brasil. O Ministério do Meio Ambiente afirmou que o líquido preto que chegou às praias, muito provavelmente, veio daquele país. A estatal venezuelana PDVSA negou nesta quinta-feira qualquer responsabilidade pelos derramamentos de óleo na costa do Brasil. A negativa contraria a versão do Ministério do Meio Ambiente de que o material teria vindo do país caribenho. Em nota, a petroleira considerou as alegações do ministro Ricardo Salles infundadas e afirmou que não há evidências de derramamentos de óleo nos campos de petróleo da Venezuela que possam ter causado danos ao ecossistema marinho do país vizinho. Manchas de óleo poluíram mais de 130 praias ao longo de 2.000 quilômetros do Nordeste. As grandes manchas de origem desconhecida apareceram desde o início de setembro nas praias da região turística. Especialistas consultados afirmaram que trata-se de um desastre sem precedentes no país. Também alertaram que o dano pode ser irreparável e que os ecossistemas levarão anos para se recuperar. Prêmio Nobel de Literatura, uma polonesa e um austríaco foram vencedores. A Academia Sueca escolheu entregar o prêmio de 2018 junto ao deste ano, porque no ano passado a premiação havia sido cancelada depois de um escândalo sexual. A romancista polonesa Olga Tokarczuk, de 57 anos, e o escritor austríaco Peter Handke, de 76, são os ganhadores do Prêmio Nobel de Literatura 2019. Mas Olga recebeu o prêmio referente a 2018, quando a academia cancelou, após o dramaturgo Jean-Claude Arnault, marido de integrante do comitê, ter sido acusado de abuso sexual. No início de 2019, a instituição anunciou a decisão de conceder 2 prêmios neste ano, para tentar recuperar seu prestígio. O prêmio para cada um dos ganhadores é de 9 milhões de coroas suecas, o equivalente a cerca de 3 milhões e 700 mil reais. Segundo a academia, a Olga foi escolhida por ter uma imaginação narrativa que, com paixão enciclopédica, representa o cruzamento de fronteiras como uma forma de vida. Os Vagantes é sua única obra publicada no Brasil. Foi em 2014. Antes da premiação, a expectativa é de que, ao menos uma mulher, levasse o Nobel de Literatura. Já Peter Handke, que é coautor do roteiro do premiado filme Asas do Desejo, foi escolhido ganhador do Nobel por um trabalho influente que, com engenhosidade linguística, explorou a periferia e a especificidade da experiência humana. Vai ser divulgado o Prêmio Nobel da Paz e tem aí muita expectativa. O cacique Raoni é um dos candidatos. É isso aí. Atirador alemão que matou a tiros 2 pessoas em frente a uma sinagoga pretendia promover um massacre, segundo as autoridades do país. É um acontecimento incrível.
E um acontecimento incrível, hein? Numa cidade do México, o prefeito é arrastado por uma caminhonete num ato de protesto da população. Veja, daqui a pouquinho, depois do intervalo, nós voltamos já. O alemão de 27 anos que matou a tiros 2 pessoas em Halle queria cometer um massacre na sinagoga onde era realizada uma cerimônia religiosa. A afirmação é do promotor federal alemão Peter Frank nesta quinta-feira. O ministro público alemão concluiu que o homem que abriu fogo em frente a uma sinagoga em Halle queria realizar um massacre. 2 pessoas morreram e outras 2 se encontraram em estado grave depois do ataque realizado durante uma cerimônia na quarta-feira. O presidente alemão Frank-Walter Steinmeier visitou o local nesta quinta-feira, enquanto a chanceler alemã Angela Merkel prometeu tolerância zero ao ódio. Isso significa, acima de tudo, e é por isso que estou aqui diante de vocês hoje, que os representantes do Estado de Direito devem usar todos os meios do Estado de Direito para combater o ódio e a violência, para os quais há tolerância zero. A ação, que foi gravada em vídeos pelo agressor, poderia ter sido mais trágica. Mas o agressor não conseguiu entrar na sinagoga onde era celebrado o Yom Kippur, uma das principais festas judaicas. No interior do templo, que não foi invadido porque as portas resistiram aos disparos do homem, havia cerca de 80 pessoas. E o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, chamou o processo de impeachment contra ele de farsa. No centro do furacão, o principal pré-candidato democrata às eleições, Joe Biden, apoiou publicamente o impeachment. Foi a primeira vez que Biden tocou no assunto. O presidente americano Donald Trump disse que o impeachment provavelmente vai parar na Suprema Corte. Trump pediu para que seja revelada a identidade do denunciante, que é protegida pela lei que regulamenta as denúncias a membros do governo. Acontece que o denunciante é um democrata, um forte democrata, que está trabalhando com um dos democratas que possa concorrer contra. A coisa toda é uma farsa. Enviamos ontem uma carta para o Congresso e isso provavelmente vai acabar sendo um grande caso na Suprema Corte. Talvez dure muito tempo, não sei. Mas o Partido Republicano tem sido tratado mal e de maneira injusta pelos democratas. No mesmo dia, um dos principais pré-candidatos democratas para as eleições de 2020, Joe Biden, que está no centro do impeachment, disse pela primeira vez que apoia o processo contra o presidente. Em um encontro, o ex-vice-presidente disse que Trump pisa na Constituição e deve ser objeto do impeachment para protegê-la. O prefeito de Las Margaritas, no sul do México, foi arrastado pela cidade, amarrado a um veículo, num protesto de agricultores que exigiam mais recursos públicos para a comunidade. Dezenas de membros da comunidade indígena de Torrolabal invadiram a prefeitura de Las Margaritas, no estado mexicano de Chiapas. Agricultores armados amarraram o prefeito Jorge Luis Escandón a um veículo e o arrastaram por vários metros. A polícia chegou em seguida e libertou Escandón, que não sofreu ferimentos graves. Eles começaram a lutar, me carregaram, amarraram um pé e me arrastaram do meu gabinete para a rua, onde me amarraram para me colocar em uma caminhonete. O prefeito acusou os agressores de tentar extorquí-lo. 11 pessoas foram presas e 12 ficaram feridas na confusão. Segundo a promotoria, os agressores exigiam mais recursos públicos, incluindo transferências diretas de dinheiro para sua comunidade rural, a Santa Rita El Invernadero. O presidente López Obrador introduziu uma política de assistência pública sob a forma de pagamentos em dinheiro para conter a corrupção, eliminando intermediários burocráticos. Há 4 meses, agricultores da mesma comunidade vandalizaram a prefeitura, exigindo que Escandón cumprisse as promessas que fez durante a campanha de 2018. O ministro indonésio da Segurança foi esfaqueado na rua por um agressor supostamente vinculado ao grupo extremista Estado Islâmico.
O ministro coordenador da segurança da Indonésia, Wiranto, foi esfaqueado nesta quinta-feira durante uma visita na ilha de Java. De acordo com a polícia, o agressor teria vínculos com o grupo extremista Estado Islâmico. Os outros 3 feridos no episódio, entre eles o chefe da polícia local, não correm risco de morte. Um homem e uma mulher foram detidos depois da agressão. Como de costume, entre milhões de indonésios, o Wiranto tem apenas um nome. O porta-voz do hospital afirmou que o ministro de 72 anos tinha 2 ferimentos profundos, mas estava consciente e em condição estável. Ele foi transferido para a capital Jacarta, onde pode passar por uma cirurgia. Seleção brasileira dá vexame em Singapura. O time jogou mal mais uma vez e empatou com o Senegal. Veja daqui a pouquinho, depois do intervalo. Voltamos já. Pela terceira vez, a seleção brasileira não apresenta resultado satisfatório em seus amistosos. Hoje de manhã, empatou com o Senegal num jogo disputado em Singapura. E o Santos agora está em segundo na tabela do Brasileirão. O Brasil começou bem contra o Senegal em Singapura. O primeiro gol foi da seleção canarinho. A jogada começou com Felipe Coutinho, com um belo passe para Gabriel Jesus. O centroavante encontrou Roberto Firmino na área, que só precisou de um toque na bola para encobrir o goleiro senegalês. Brasil, 1-0. A partir dos 18 minutos, a seleção africana começou a dar trabalho. O goleiro Ederson brilhou no primeiro tempo com várias defesas importantes, mas ele não faz milagre e não conseguiu evitar o empate. O pênalti feito pelo zagueiro Marquinhos foi tudo o que o Senegal precisou para marcar e o jogo acabou assim, 1-1. Aqui no Brasil, o Clássico da Saudade terminou favorável ao time santista. Palmeiras e Santos disputaram pelo Campeonato Brasileiro. Jogando em casa, o Peixe já avançou contra o Alviverde logo no início da partida. Aos 12 minutos, Carlos Sanches cobrou falta e Gustavo Henrique cabeceou livre no gol. Pouco tempo depois, aos 17, foi a vez de Marinho marcar, aproveitando um rebote de Jailson. O Palmeiras só foi reagir aos 20 minutos, mas já era tarde para o time paulistano. O placar terminou em 2-0 e a vitória levou o Santos à marca de 47 pontos no campeonato, mesmo número que o Palmeiras, mas com vantagem em número de vitórias. Uma exposição em Washington, nos Estados Unidos, exibe obras realizadas por George W. Bush. A mostra é uma homenagem do ex-presidente americano para os homens e mulheres que serviram de 2003 até 2011 na Guerra do Iraque. Uma exposição com obras do ex-presidente americano George W. Bush é exibida em Washington. Os quadros são uma homenagem aos homens e mulheres que foram enviados para a guerra em um retrato das vidas após o conflito. Em algumas telas, as feridas são bem visíveis. Militares sem as partes do corpo perdidas durante a guerra. Em outras imagens, as feridas de ex-combatentes estão escondidas do olhar dos visitantes. A exposição me deu uma plataforma para ajudar outros. É meio que colocar para o público ver e mostrar que podemos ter nosso estresse pós-traumático. Mas não precisa ser um distúrbio. É algo que todos temos, todo mundo. Não é necessariamente ligado aos veteranos. Todos temos algum tipo de experiência em nossas vidas com algum tipo de estresse pós-traumático. E assim a exposição me permitiu usar essa plataforma para mostrar que podemos lidar com o drama e ainda sermos membros produtivos da sociedade. Bush ordenou que os militares americanos entrassem no Afeganistão após os ataques de 11 de setembro de 2001. Depois, lançou a invasão do Iraque para derrubar o ditador Saddam Hussein, em 2003. Mais de 3.000 pessoas do exército americano morreram e mais de 32 mil ficaram feridas durante o conflito. Já no combate do Afeganistão, uma guerra que dura 18 anos, morreram cerca de 2.000 militares e 20 mil ficaram feridos. Bush começou a pintar em 2009 depois de deixar a presidência. Ele tenta ajudar os veteranos que serviram nas guerras. A exposição de retratos de coragem vai ficar disponível até o dia 15 de novembro. E agora então acompanhe os destaques da edição de hoje do RB Notícias.
Estados Unidos voltam atrás. País não vai mais apoiar a entrada do Brasil na OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Na América do Sul, foi escolhida a Argentina. Venezuela diz que não tem nada a ver com as manchas de óleo que estão poluindo as praias do Nordeste. O Ministério do Meio Ambiente brasileiro continua afirmando que o produto provavelmente tem origem naquele país. Forma inusitada de protesto. Prefeito de Las Margaritas, cidade mexicana, é arrastado por uma caminhonete pelas ruas. Associações de juízes e procuradores vão ao Supremo Tribunal Federal contra a lei de abuso de autoridade aprovada pelo Congresso. Santos vence o Palmeiras e já é o segundo colocado no Brasileirão. Seleção dá vexame em Singapura e empata com Senegal. Terceiro jogo seguido sem vitória. E o RB Notícias de hoje fica por aqui. Uma boa noite para você. Boa noite e até amanhã.